Vocês estão me ouvindo bem, né? Boa noite, pessoal. Então, agora a gente começou a gravar. Não sei se vocês viram que a gente colocou 2 atividades. Uma esse e uma atividade, né, um TDE já para aula hoje, que a gente vai começar a trabalhar com casos práticos. Eu coloquei um RESP que a gente já tinha trabalhado com vocês em ED. Você lembra do RESP que a gente trabalhou em ED? Do cara que era casado, tinha família, 2 famílias, vocês lembram? No caso da Bahia, do STF. E lá a gente pediu por julgamentos para vocês encontrarem, né, poderem definir ali o posicionamento justo filosófico que cada desembargador adotou no julgamento. Leiam se vocês tiverem dificuldade, né, depois a gente pode tratar. E hoje a gente começa a falar sobre a ideia de direito, a justiça como segurança jurídica, né? Que a gente já vinha falando sobre isso, né? Sobre os três, né? Do desenvolvimento que nós queremos instituir quanto a ideia de direito, quanto a base para a gente poder formar a nossa cultura direito. Então, hoje a gente começa a estudar como que se dá essa segurança jurídica, ou política, que dá na mesma ideia. Porque, como a gente já havia falado, né, ou como a gente já tinha comentado com vocês, qual que é a intenção do direito? Né? O que busca o direito? Na verdade, é o dever ser, né? Mas, acima de tudo, dever ser, mas o direito objetivo, né? O direito enquanto instituição, o que ele busca? Vocês responderam isso, né? Ele é um dever, mas o que o direito busca? Quase todo mundo fala isso. O que o direito busca? Ele busca manter a ordem social. Isso. A paz, né? Ele busca a paz. E ele só consegue isso e somente se ele der uma segurança jurídica. Aí, e é isso que a gente vai analisar, essa crise que há dentro do próprio direito de... Tá travando o som do mundo, pro Diego? Então, professor, para mim, o senhor está falando picado, tá? Começa, vai travando. Agora eu não sei se é só para mim, às vezes é só para mim. Aí Tá um depois pouco muda. aqui também. Tá travando? Mas será que é Acho instabilidade? que é a internet do Leonardo. É engraçado, eu estou escutando vocês bem. Para E nós a está minha travando tá... um Não, ela pouquinho. tá até alta. Vamos lá. Se qualquer coisa, não sei se é o fone, né? Mas eu acho que não é o fone, não. Então, se a gente analisar essa paz ou essa maneira, no final das contas, né, que está a crise que a gente analisa, o direito, enquanto instituição, busca terminar com a lide. Ele busca a lide, uma briga. Por quê? Porque se a gente analisar o judiciário, né, o sistema judiciário, ele não vai, o juiz ele não corre atrás de nada, como se fosse um hipopótamo. Vou até pegar esse que está aqui, como se fosse ali um hipopótamo, né? Aqui não é hipopótamo não, mas a gente faz de conta. Então, o judiciário ele é como se fosse esse hipopótamo. O que significa isso? Ele fica lá quietinho, ele não vai fazer nada. Alguém tem que ir lá e fazer o quê? Cutucar. O juiz não procura processo de ofício. Ele entrega, né, um procedimento institucional, ele vai entregar o seu, o seu ofício, né, mas é buscar o quê? Decidir, colocar ali. Então é isso que ele busca. Mas o judiciário ele fica lá inerte. Às vezes eu falo, o STF intermete em tudo. Mas o STF não vai atrás de nada. Você acha que o STF vai atrás de uma coisa? O STF só pode falar se acontecer o quê? O STF só pode interferir, por exemplo, na decisão do presidente,
de um ministro, acontecer o quê, pessoal? Se for alguma coisa inconstitucional? Não, se alguém chegar e cutucar ele, é isso que eu estou tentando dizer. Se ele for provocado. Provocado, isso mesmo, perfeito, Diego, ele tem que ser provocado, alguém tem que ir lá, ó, e espetar ele, ô, STF, vem aqui, STF, Ministério Público, seja parte, seja, entenderam? Então ele tem que ser provocado, se tem que ser provocado, senão ele não age, mas o intuito disso que a gente vai estudar essa ideia, né, e a tensão que existe no interior da ideia do direito, é porque o direito ele vai buscar o fim da lide, entendeu? Só que ele não procura conflito, o conflito é entregue para ele, ele chega lá e é entregue, ele é cutucado. Eu vou lá, existe um conflito, e eu vou lá e cutuco, ó judiciário, ó STF, ó STJ, existe um conflito, vem cá resolver. Então, o conflito que existe, né, entre a justiça e aí entra a questão da segurança jurídica, envolve, né, com prevalência do direito positivo. Por quê? Existe um devido processo legal, existem regras, existem leis, e elas têm que ser constitucionalmente cumpridas. E não só de lei, mas de poder. Por quê? Eu tenho competências. Então, essas competências ela tem que ser observada. Tá? E aí, mesmo quando eu tenho um conteúdo justo inadequado, ok? Isso, né, em nome da segurança jurídica, esse processo é julgado. A questão é, né, se há uma contrariedade à lei positiva. Então, às vezes, né, mesmo contrário, né, aquilo que seria justo ou aquilo que deveria ser a justiça, né, como bem observa Bruce, às vezes, né, e aí tá essas tensões do interior do direito, né, mesmo com conteúdos injustos, inadequados, eu tenho decisões com o intuito de eu terminar o extinguir um processo. Então, existe uma segurança através do direito. Existe uma segurança. Ou seja, tá? Eu tenho que entender, né, que o Estado, né, ele, enquanto poder, ele, segurança do direito, ele deve pronunciar. Sempre que eu tenho um crime, que eu tenho um cumprimento de uma regra. Então, segurança através do direito. Ou seja, a pessoa ela tem que entender, e aí que existem algumas questões do direito, ela tem que entender que ele faz cumprir a lei. Se eu cometer um roubo, se eu cometer um homicídio, se eu cometer um furto, eu vou pagar por essa pena. E isso traz uma segurança através do direito. Se eu descumprir uma obrigação, eu vou ser condenado. E eu também a segurança do próprio direito, que é o quê? Uma garantia de uma aplicabilidade, de uma efetividade. Ou seja, quando esse próprio direito ele é seguro. Ele é seguro. Porque o direito deve proporcionar uma segurança. Eu não posso ter um processo que vai durar a vida inteira. Eu não posso, né, não entregar ao jurisdicionado, ou seja, né, aquela pessoa que procura justiça, não entregar para ele uma solução, mesmo contrária ao que ele pretende, mas eu tenho que entregar a decisão, a sentença, o processo tem que chegar no final. Então, a segurança, né, o direito, ele deve ser aplicado e deve ser efetivamente cumprido. E sempre que eu tenho, né, não basta também eu tenho que ter uma decisão, a solução, né?
essa solução e o que você ele tem que chegar no final. Eu tenho que o quê? Atingir uma finalidade. Eu tenho que chegar a uma efetividade, né? A pessoa tem que receber aquilo, né, que ela está entendendo que ela ganhou. Então, essa segurança jurídica, ela tem que dar às pessoas uma percepção, uma eficácia do direito. E nisso, né, a gente tem não só o sentimento de uma paz jurídica, e de essa decisão, ela é uma manifestação de poder. O que eu estou querendo dizer? Não adianta, por exemplo, né? E por isso, né, é que às vezes, né, dar um exemplo, né, como aquela fala do presidente que falou: eu não vou cumprir uma decisão do STF. Decisão judicial cumpre. Você tem o direito de quê? Se eu tenho uma decisão, fala, Diego. Diego? Fala, Diego. Opa, tá ouvindo agora? Estou ouvindo. Ah, tá. Então, o senhor disse que assim, a função do direito é julgar as lides. Não seria, na verdade, evitá-las? Porque, por exemplo, você cria leis com o propósito de evitar que certos problemas eles aconteçam. Aí, num segundo plano, você julgaria essas infrações. Não seria nessa Não, linha, não? você foi mal interpretado. Então, eu disse o seguinte, né? O judiciário, né, eu estava ali, é porque existe todo um sistema do direito, mas o judiciário é de colocar fim à lide. Tá? Ele não tem a intenção de que não ocorra, é de colocar fim à lide. Ah, entendi. Judiciário. Então, é porque, igual eu te falei, porque tá travando muito, professor. Então, tudo que o senhor tá falando tá saindo picotado. Eu não sei se é só para mim. Aí eu entendi o sistema como um todo, não É o só o sistema, judiciário. mas assim, acho que eu fui mal, eu me expressei mal, né? Por isso que eu estava falando do STF, né, que eu preciso cutucar lá, né? É todo o sistema, porque eu tenho um sistema, por exemplo, tem um sistema, né, para evitar. É lógico, o sistema é tentar não ter a lead, mas quando ela eu vou exterminar com ela, né? Extinguir com a lead. Mas geralmente o sistema é esse. Mas deveria ser um ser de evitar a lead. Só que eu acho que não está funcionando, né? Tanto de processo que nós temos, né? Cada dia mais processo, mais ações, demora julgamento de ações, etc. Né? Então ele não tem funcionado bem. Ou não tem essa. Existe dois, né? Você está entendendo? Por isso que existe duas coisas. Eu tenho a questão da segurança jurídica, né? E a segurança do próprio direito, né? São dois momentos que tenho ali, né? Não só aí entregaria nessas duas concepções, não só terminar a lide, né, finalizar, mas também de evitar que ela aconteça. São duas coisas, mas é que aceitar. Mas será que a sociedade aceita, né? Então, seria. Mas o que a gente está querendo construir é essa ideia mesmo de que, às vezes, né, a gente tenta, né, nessa manifestação de poder, nessa decisão de poder, é justamente, né, eu chegar ao final, né, chegar no resultado. E é isso, né? Mas aí a gente tem que entender, né, que existe, claro, já desde antes, né, uma justiça formal, que é o princípio da igualdade, e uma justiça material, que é o conteúdo da própria justiça, que você sente. Formal, que é a forma da igualdade, entendeu? A paz jurídica, né, que é o direito válido. E vou estabelecer formas, né, autoritárias na lei, né, promulgação, sentença, e principalmente pela coisa julgada, ou seja, não aceitar discutir sobre aquilo,
de se dar uma paz jurídica, mesmo que seja contrária. Fala, nossa, essa decisão eu não aceito, mas eu trago uma paz jurídica. Tá? Jurídica. Essa questão, né, nós temos que entender, por exemplo, eu sempre tenho uma decisão, eu sempre procuro, né, a justiça uma decisão, seja num processo de conhecimento, né, sempre vou ter ali uma manifestação de poder, tá? Mas claro, né, como você disse, Diego, o direito, né, ele busca também esse dever que, para que eu tenha esse dever ser, evitar que ocorra né, aceitação, as pessoas têm que entender que esse direito, né, não só entender, mas tem que perceber que o direito ele é seguro, que ele é positivo, né, ou ele é positivado, mas tem uma positividade no sentido de que esse direito ele está não só posto, mas que ele é aceito e ele é cumprido. Ou seja, existe um imperativo, ok? Um imperativo. Mas isso não acontece. Nós não temos essa percepção na nossa sociedade e apesar de nós termos uma lei posta, essa lei ela não traz necessária positividade. Hã? Vocês não Nossa, percebem isso? professor, desculpa, eu não sei se é só para mim, mas tudo que o senhor falou aí, eu não entendi nada, cortou tudo. Agora eu não sei se é só para mim. Desculpa. Uai, agora tem então, que... eu não entendi o que o senhor falou, ele foi mal. Mas será que tá para todo mundo? Mas às vezes é só para mim. Se for só para mim, às vezes o pessoal entendeu, porque para mim tá cortando, mas cortando bastante. Os últimos 10 minutos aqui eu não entendi quase nada. Ué. Sabe, e o ponto aqui da minha internet tá até alta. Aqui o microfone fica melhor. Assim tá melhor ou tá do mesmo jeito? Opa, parece que melhorou, professor. Hã? Tá, para mim aqui tá parece do mesmo que jeito? melhorou. Melhorou? Melhorou ou não? E aí, pessoal? Melhorou Assim, ou não? o som ficou mais alto. Mas ficou melhor? Ficou cortando? Tá parecendo que tá um pouquinho. Cortando ainda tá um pouquinho. O senhor tenta desconectar e conectar novamente, professor. A aula não perde mesmo, porque senão vai acabar que o senhor vai dar aula e na hora que a gente for rever não vai estar entendendo nada. Tá, vou tentar aqui. Beleza. E agora? Será que melhorou? Uai, vai tocando a aula, professor. Se começar a travar de novo aqui demais, eu aviso o senhor, o pessoal também avisa. Tá bom, então. Então, o que a gente estava falando era que a lei, né, o direito, né, para que ele seja seguro, é necessário uma positividade. O que significa isso? Não basta o direito estar posto, mas eu tenho que aceitar esse direito e eu tenho que ter a certeza de que esse direito, né, ele é cumprido, que existe uma determinação, uma questão, um pressuposto, né, que seja um imperativo. Ou seja, né, eu passo a aceitar esse direito, a sociedade passa a aceitar esse direito e esse direito é cumprido. Ou seja, é necessário, né, uma positividade, né, umas circunstâncias de pressupostos dessa lei que sejam aceitos para as pessoas e que elas não entendam que isso, né, seja coisa arbitrária. E o que eu disse, né, que eu perguntei, é que a gente tem a percepção que o poder
ele sempre acha que uma lei ela não é necessária, ela é arbitrária. Por exemplo, um radar, ele acha que aquilo não é necessário. Na verdade, ele entende que um radar é arbitrário, ou vocês não percebem isso? Esse sentimento também? Professor. Eu acho em alguns casos. Sim, em alguns casos sim, mas o brasileiro ele não gosta muito de cumprir, tá? Mas eu tenho, né, claro, que perceber que existe, né, problemas também dentro dessa própria positividade, no entendimento que eu tenho da lei. Por quê? Eu tenho, às vezes, regras de conceito indeterminados, que trazem, por exemplo, termos como maus tratos, né? A questão, por exemplo, do próprio dano moral, por exemplo, alguns termos, né, que são indeterminados, que passa a ter uma subjetividade de um conceito. Cláusulas, por exemplo, quando eu falo boa fé, bons costumes, e elementos, né, tipicamente descritos na norma, como falsidade, periculosidade, anomalia, um termo que é absurdo também, que coloca mulher honesta, por exemplo. Então, esses termos, às vezes, eles trazem uma insegurança ou ameaçam a segurança jurídica, né? Existe aí uma questão que, às vezes, claro, ele pode ser resolvido pela jurisprudência, né? O que é jurisprudência, né? O que é uma prudência, eu vou analisar como os desembargadores, né, como os tribunais superiores estão entendendo esses termos, estão aplicando as normas, tá? E aí, essa questão traz, né, para o caso concreto, margens para uma justiça. Ou, na verdade, né, ela é contrária a uma justiça do bem comum, ok? E aí, né, como se diz, né, você tem uma norma, mas uma antinomia, tá? Ou uma insegurança, e eu vou poder atribuir, de quem julgar, né, questões que às vezes não o entendimento daquela comunidade para que eu estou aplicando, né, essa decisão. E conceitos indeterminados, né, como eu disse aí, eles trazem, né, uma insegurança jurídica, ok? Porque como é que eu vou definir o que é boa-fé, o que é bons costumes, ok? O que seria correto, né, no caso concreto? E aí eu posso violar essa noção aí de justiça. E aí traz algumas concepções da própria sociedade quando nós estamos aplicando a lei no caso concreto. Como tem naquele caso que a gente leu lá do recurso, né, que a gente colocou. Você, acho que a maioria já leu, mas eu acho que alguns alunos mais novos, acho que o Dinho deve ter lido esse RESP, que a gente estudou em hermenêutica jurídica, mas lá traz uma ideia, alguns exemplos sobre essas adequações da norma no caso concreto. Ou seja, né, na prática, né, eu vou buscar aí esses conceitos e decifrar essas questões para que eu possa, de fato, né, trazer uma segurança jurídica e entregar, na verdade, uma paz, né, uma permanente paz, né, para a sociedade, que ela aceite aquilo que está sendo julgado. Porque o que se quer, né, dentro da segurança jurídica é estabilidade. Por isso, né, recorrentemente, a gente utiliza essa jurisprudência, prudência de julgar, olhar vários julgamentos, análise como se está concluindo
entendimento sobre o caso concreto, e aí eu consigo uma estabilidade do direito, né, uma durabilidade, e assim a sociedade passaria, né, a aceitar, e eu traria uma paz jurídica, ok? Seria mais ou menos nesse sentido. Vocês lembram do caso que a gente falou, do acórdão do STF? Vocês lembram? Aquele caso da Bahia, que a gente estudou em... Hã? Vocês lembram? Sim, lembro sim. É aquele caso do funcionário público que faleceu, ele era casado Isso, no civil, e isso, mesmo assim ele isso. tinha. Ele é um exemplo, né, de você trazer um julgamento, né, em que você tem um caso concreto, alguns problemas, né, de interpretação. Todos os ministros lá, né, se debateram. Tanto o relator lá, né, o Marco Aurélio, né, depois Carlos Brito, e assim por diante, né, eles se debateram ali no intuito, né, de se decidir se era direito ou não, né, da pessoa estar casado de fato e, ao mesmo tempo, ter uma companheira de um vínculo duradouro, por bastante tempo, se isso seria aceito, né, pela sociedade. E é interessante aquele caso, né, naquela decisão, porque a gente vai ter posicionamentos filosóficos diferentes, mas todos têm esse interesse, né, de se buscar uma justiça material, uma justiça social, mas todos os desembargadores, eles almejam ali claramente uma paz jurídica. Okay? Aí é lógico, existe, né, a gente visualiza nele ali uma igualdade, um tipo de igualdade, ou seja, né, todos, né, mesmo o que votou a favor de se poder ao mesmo tempo, né, um casamento, um casamento de fato e de direito e ao mesmo tempo uma união estável de fato e de direito comitantemente, né, duas famílias comitantemente, de maneira legal, e isso justificado materialmente como justiça social, como foi o caso do relator. Da mesma forma, o revisor que entendeu que não seria possível e também o fez em nome dessa justiça material, em nome da justiça social, porque entendia que, ao aceitar isso, traria uma insegurança jurídica na proteção da família. Então, são, claro, dois posicionamentos justos filosóficos, contrários um do outro, mas nos dois casos, se você ler, você percebe ali tanto a justiça formal, né, que eles almejam ali de proibir um arbítrio, né, ou seja, uma coisa ruim ou contrária à lei. Eles julgam todos os dois em nome do princípio da igualdade, mas a gente vê também nos dois julgados, tanto do revisor, do relator quanto do revisor, a justiça material, que a gente tinha disso, ou seja, uma justiça social. Todos os dois almejam uma realidade comum. Tá? E todos os dois, e depois todos os outros ministros que sucederam no debate daquele caso, eles almejam a paz jurídica, encerrar o processo, né? Terminar aquele processo e que tenha uma paz jurídica, dando, né, entregando ao jurisdicionado um resultado prático ou um resultado final para aquele caso. Vocês lembram, né, desse caso, né? Que a gente está falando? Uai, então, professor, pior que naquele caso lá, eu acho que não tinha nem como você negar essa questão de reconhecer a união estável. Porque, por exemplo, eu li aquele caso lá, eu fiquei imaginando como é que esse cara conseguia manter essas duas vidas, porque o cara era casado com uma mulher, uma ele tinha 11 filhos, com a outra ele tinha 9.
Ou seja, Porque as duas sabiam, as duas sabiam, né? As duas você sabiam. entendeu? Então, assim, ele manter isso. Por isso que, assim, e até porque pelo que eu li lá, algo que eles levaram muito em consideração foi o quê? Foi que ele, pelo que eu entendi lá, ele era o mantedor dos dois lares. Ou seja, e tanto um filho de uma mulher como da outra necessitava da aposentadoria, da pensão, no caso, para subsistência. Então, eu levei muito, eu pelo menos assim, eu entendi isso. Eles levaram muito em conta esse fator, não foi nem a questão de, por exemplo, eu acho que, por exemplo, talvez o posicionamento do Marco Aurélio, talvez fosse diferente se a mulher que não era casada civilmente com ele, talvez se ela não tivesse nenhum filho, talvez se fosse algo ali que não fosse dessa extensão de tempo e já tivesse gerado, por exemplo, frutos, eu duvido muito que eles reconheceriam, entendeu? Mas não reconheceu. Só o relator votou a favor de se reconhecer. Todos os outros ministros, votaram contra. Eles reformaram. O relator votou a favor de se ter os dois. O revisor negou e todos os outros negaram. Então, os votos todos foram contrários. Então, só teve um voto a favor. Então, o julgamento do STF é que não é possível, comitantemente, a união estável, comitante com o casamento. Hã? Eu só li a parte do Marco Aurélio, se eu não me É porque você não leu depois o revisor, né? O cara. Não, eu só li a parte do Marco Aurélio. Então, a hora que você lê os demais, você vai perceber, eles vão dar a versão, que eles falam o seguinte: aqui não estamos discutindo, né? E aí, que é a questão de uma segurança jurídica, eles não estão discutindo o direito dos filhos, porque os filhos não são autores da ação. E, como eu disse anteriormente, o judiciário tem que se focar. Não foi os filhos que provocou, foi a companheira. A companheira não teve direito. Mas isso não quer dizer que os filhos da companheira não tenham direito. Entendeu? O direito dos filhos não se misturam com o direito da mãe. Mas a hora que você lê, você vai entender. O interessante, né, você leu a decisão do relator, e está claro ali, a hora que você lê, que primeiro, você vê claramente a justiça formal, que é a igualdade, né, princípio da igualdade, você vê que ele almeja a proibição do arbítrio, você vê a justiça material do julgamento dele, né, que é a justiça social, o relator almeja a realização do bem comum. Você vê isso na decisão dele. E você vê também a segurança jurídica, porque ele almeja a paz jurídica. Entendeu? Então, nos julgamentos, né, tanto nele como no outro, você vê aí, né, você percebe claramente aí, esse caso, né, que eles buscam o que, como Aristóteles buscava, um ajustamento, né, que você pegar o alguém dá um ajustamento. E principalmente o relator, há um ajustamento da aplicação. Você vê ali contornos, né, do pensamento histórico ali no julgamento do relator, tá? E também, né, a máxima de Cícero, né, dar a cada um que é seu, ok? Por quê? Segurança jurídica é uma paz jurídica, e é isso que é buscado, né, ok? Só que, né, por isso que depois eles foram discutindo, foram revisando, né, que são essas tensões que a gente está comentando dentro da ideia de direito, tá? Porque existe uma generalidade, e nesse caso concreto, é clara, né, essa generalidade, né? Se você ler lá o artigo da lei, né, que fala sobre a união estável. Então, a lei constitucional, né, que é o que está julgando, que é o artigo 226 lá no caso, né, ele fala o seguinte, ó: família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
são termos genéricos, né? Qual que é essa proteção do Estado? Por isso que o relator trouxe aqui todos aqueles, né, dizeres ali. Parágrafo 3º, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homens e mulheres de idade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Você vê ali que, né, a lei em si, existe termos, né, que eu posso fazer a interpretação. E aí, por isso que a mesma norma, você vê dois ministros dando interpretações totalmente diferentes. A hora que você lê, Diego, se você não leu ainda, você lê o voto do relator, você vai entender o que a gente está falando. Então, tributo, né, né, analisar que maneira que não será injusta, que maneira que eu não vou trazer uma insegurança, ou seja, como que se deve proceder, né, como dar essa segurança jurídica, ou seja, como eu tenho que dar essa paz jurídica. Tá? Então, a injustiça, né, ela não deve, de maneira nenhuma, acabar com o processo, né, trazer uma insegurança do direito. De maneira nenhuma. Ok? Eu não posso, né? Por quê? Porque a segurança jurídica, ela não é um bem ou um valor absoluto, de maneira nenhuma. Okay? Há uma flexibilidade, né, dentro dessa segurança jurídica. Eu posso, né, em nome disso, né, às vezes, modificar. Tanto é que o próprio Código de Processo Penal permite, mesmo depois do trânsito de julgado, em casos extremos, eu discutir, tá, e revisar aquela decisão que transitou em julgado. Okay? Isso é possível. Isso é possível. Isso é possível e pode ser feito. Então, essa é a grande questão. Tá? Mas conflito, né? Qual que é o conflito que existe entre justiça e segurança jurídica? E a questão é como que eu devo resolver isso, né? Como que isso deve ser resolvido? Qual é a garantia que eu tenho dessa lei, né? Entre a lei e o poder, entre a lei e a decisão, tá? Que maneira que eu vou trazer ali, evitar, né, um conteúdo justo, inadequado, tá? Então, eu tenho que trazer o quê? Uma ideia. Addenbrusque, por exemplo, ele traz uma forma. A fórmula dele, primeiro, ele diz o seguinte, que o conflito entre a justiça e a segurança política, ela deve ser resolvido com prevalência do direito positivo. Ou seja, né, eu tenho que analisar dentro da lei e aplicar, né, essa lei positiva, né, ou seja, um devido processo legal, né, de modo que eu busque garantir ali um adequado prestação jurisdicional. A segunda parte da forma de Addenbrooke, ele fala que é possível, né, traçar uma linha entre casos de uma negação legal do direito e os casos de leis ainda válidas, apesar que ter conteúdo injusto. Ou seja, né, eu passar aí, né, uma maneira de se assegurar a justiça. Analisar ali no caso concreto, né, se realmente aquela lei não é apenas um direito justo. Um exemplo, né, quando ainda existia no Código Penal a pena de adultério, né? Era, né, quando ainda existia, era uma lei que era considerada injusta. Como é que eu ia dar uma pessoa por adultério? Entenderam? Então,
o que busca, né, por exemplo, com a jurisprudência, né, que é a prudência, julgar, análise, na verdade, uma segurança. Ela nada mais faz, a gente olha as jurisprudências, né, do que aplicar essa forma de Haden-Brusque. Porque aí eu tenho uma segurança jurídica, né, uma análise, um reflexo de se aplicar e de se buscar. Mas uma lei contrária aos direitos, ela não pode ser aplicada, né? Ela tem que ser retirada, como uma lei que viola direitos humanos ou direitos fundamentais, né, ou princípios gerais do direito. Então, tem que ser analisada dessa forma. Só que outra questão, né, como a gente tinha falado, é a questão da coisa julgada. Por quê? O que é a coisa julgada? Né? Não há mais recurso. E aí? Se eu tenho uma coisa julgada? Eu tenho uma sentença errada, um processo, né, que foi mal conduzido, aconteceu injustiça. E aí, nesse caso, eu tenho o trânsito julgado de uma sentença incorreta. Que aí, em nome, né, dessa paz jurídica, é o que vai se torna uma verdade. E aí é o caso da gente refletir, né, de se a gente analisar o que seria correto. No caso, lá a gente passou do Supremo Tribunal, né, que é o caso lá do Ademar do Amor Divino, é a aplicação do artigo 226 para a Constituição e de entender, né, se o Valdemar do Amor Divino, ele de fato ele conviveu com as duas, mas se era possível reconhecer uma união estável ao mesmo tempo que eu reconheço que a pessoa morava mesmo. E aí são tensões que a gente coloca dentro da questão do direito. Entenderam? Como que resolve? Eu sei que a gente tem um prazo, né? Se eu tenho uma decisão que ela é injusta, e mesmo ela sendo injusta, transitou em julgado, em algumas exceções, eu posso entrar com uma revisional. Mas são mas acontece muito. E aí como é que eu resolvo? Uma sentença injusta transitada em julgado. Eu resolvo. Hã? Como é que isso pode ser resolvido? Fala, tia. Professor, os últimos 10 minutos que o senhor falou para mim cortou tudo. Cortou tudo? Nossa, tá difícil. Então vou ter que gravar essa aula, então. Tá difícil. Pra mim também, o professor tá cortando muito. Nossa. Para você cortando. também, Nata? Uhum. Tá terrível, professor. Eu não sei. Vou ver essa aula gravada, gente. Eu vejo. Se qualquer coisa ela ficar ruim, eu gravo de novo e coloco ela lá. A internet dessa vez não está ajudando o senhor, não. Mas, pois é, eu estou ouvindo, eu escuto, não escuto, né? E eu estou escutando vocês bem. Aqui o meu negócio da internet está alto, ele não está baixo, não está tremendo. Estou vendo vocês. Sabe o que pode ser, professor? Será que não é o Google Drive que tá dando problema, não? Pode ser o próprio aplicativo, né? Que às vezes. Porque se o senhor está ouvindo a gente, beleza, quer dizer que a internet. Não, estou ouvindo bem, estou vendo bem, eu estou vendo vocês, e às vezes eu pergunto, vem resposta rápida. E assim, a captação de som que a gente olha, ela está perfeita. E assim, eu não sei, vou olhar a aula gravada, mas se ela estiver ruim, a aula gravada, eu gravo a aula de novo, sem problema. Mas vamos fazer o seguinte, né? Vou olhar, trabalhar isso. Vamos fazer atividade, tem 2 atividades para a gente ler, façam a atividade, e eu fico aqui à disposição de vocês para a gente cumprir. Vejam lá
Eu vou esperar a aula baixar, se ela ficar ruim, eu gravo ela novamente. Tá? Vou gravar ela novamente para você. Agora vocês estão me ouvindo? Continua travando. Tá travando? Não me ouvem? O senhor Te ouvimos, te ouvimos com corte, Leonardo. Tá cortando muito a sua fala. Pois é, eu não sei o que aconteceu, mas assim, tá normal? Então não estou entendendo. Eu vou gravar depois, né, que a gente gravou sobre isso, ela ficou ruim ou mal. Mas vamos fazer atividade. Eu tenho 2 atividades. Por quê? As provas, elas vão caminhar para isso aí. Então façam atividade agora, as 2 atividades que estão lá. Uma atividade. As 2 é 2 casos, um TDE e o outro, né, que é uma semipresencial. Vocês vão ler, uma você lê a decisão do reitor e a outra do revisor. E vocês, ao lerem, eu quero que vocês encontrem ali, né, que vocês encontrem, ou vocês definam qual é o fundamento filosófico que está na decisão. E você caracterizar a postura filosófica dele. Ou seja, né, o que ele usa? Né, qual que é a postura dele? Ele é um positivista? Os naturalista? Ele é um utilitarista? Ele utilizou regras de prevalência? Então, essa é a atividade. Mas eu fico aqui à disposição de vocês. Façam a atividade. E se vocês tiverem dúvidas, né, falem comigo ali no WhatsApp para a gente poder discutir, né, isso. O que ele utilizou? Né, são regras de prevalência, utilitarismo negativo, utilitarismo positivo, positivismo, né? Qual é o posicionamento justo filosófico que você encontrou ali? Tudo aquilo que a gente viu até agora. Okay? Façam, e aí eu vou baixar a aula e ver. Se ficou travada, eu gravo ela novamente. Beleza? Mas ainda tá, gente? Nossa, eu perfeitamente vejo vocês. Receber, eu tô recebendo bem.